Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com todos, né? Hoje eu vim refletir mais um dia na palavra de Deus, né? No meu estudo bíblico, né? Deus tem feito eu pensar muito em tudo que está acontecendo na minha vida, em tudo que eu tô vivendo no momento, né? E às vezes a gente questiona, né? Fala assim, Senhor, mas estava de um jeito, aí já mudou tudo, aí eu achei que não ia ser assim. E Deus, ele fez eu refletir muito, né, no tempo dele, que não é o nosso. Às vezes o tempo de Deus chega e a gente não tá esperando. E é exatamente isso, né, que acontece. Eclesiastes 3 fala muito sobre tudo isso, né? Que há um tempo para todas as coisas, né? E eu venho refletindo bem nessa palavra, porque foi Salomão que escreveu, né? Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio, né? E de todos os tempos da Bíblia, ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu em abundância para ele. Então, assim, todos os ensinamentos de Salomão deu muito certo, né? E ele foi considerado o homem mais sábio. A palavra tempo, ela tem dois sentidos. A primeira é o cronos, né? O cronos é o tempo medido por nós, aquele tempo que a gente calcula anos, início, fim, dias que o relógio, né, marca. Em Gênesis está dizendo, né, sobre esse tempo, Cronos. Em Gênesis 1:14, ele fala assim: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias, anos e também o nosso, né, as nossas 12 horas, 24 horas e etc. Esse é o tempo Cronos, que é o nosso, que nós vivemos. Mas também tem o tempo Kairos, né? O que é o tempo Kairos? O tempo Kairos é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, ele chega na hora certa, no momento certo, ninguém espera, mas é o tempo que Deus, ele faz ele determina para fazer as coisas, né? Que ele quer fazer nas nossas vidas. E o tempo de Deus, nada e nem ninguém consegue impedir, né? Ele chega para todos nós, né? E aí eu vim refletir muito em relação de tempos difíceis, né? Assim, meu Deus, às vezes as coisas elas estão indo e aí de repente, acontece de começar a acontecer um monte de coisa difícil, né? E aí Deus, ele fez eu refletir, né, nessa palavra. E assim, eu vim aqui dividir com vocês que, assim, muitas vezes os tempos difíceis, ele chega e a gente fica ferida, a gente fica machucada, a gente fica detonada. Porém, não é um tempo ruim, né? É um tempo difícil, é um tempo doloroso, porém é aquilo que vem para nos fortalecer, para nos deixar mais forte para receber aquilo que Deus tem de bom lá na frente, né? Porque a gente vive de ciclos, vivemos em ciclos. E quando um ciclo termina, provavelmente Deus já tem preparado coisas maravilhosas. E se nós não tivéssemos forte e prontos para receber, não teria como a gente receber um novo ciclo, né? A palavra fala que Deus não coloca vinho novo em odre velho, né? Porque senão iria se perder. O vinho novo, ele é derramado sempre em odre novo. Então, esse tempo difícil que a gente passa é um tempo para nos fortalecer, para a gente criar, né, resistência para aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu vou ler aqui para vocês Eclesiastes 3, porque é magnífico quando a gente reflete, né? Lê essa palavra, entende, vive ela.
é uma palavra muito edificadora para nossas vidas. Vamos lá para a Bíblia, gente. Eclesiastes 3, tá? Tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerrear e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade. Espera aí. No coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Até aí, gente. Então, aqui, se você ler Eclesiastes do 1 até o 11, você vai ter uma grande lição do que a gente passa no dia a dia da gente. A vida, ela é feita de ciclos, né? E todas essas coisas que eu li aqui tá introduzida dentro dos ciclos que a gente vive. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que não adianta, às vezes o ser humano, ele já nasce, né, querendo manipular as coisas, né? A gente já nasce manipulador, a gente já nasce com uma tendência, vamos supor, vou dar um exemplo de um bebê. O bebê, ele nasce e aí ele vai aprendendo as coisas conforme ele chega no mundo, porém ele já chega, vamos supor, ele não fala, ele só chora, porém ele vê que quando ele chora, ele consegue, né, atrair a atenção de alguém, da mãe ou do pai. Às vezes o bebê ele não tá com fome, ele não tá precisando trocar, ele não tá precisando fazer nada, porém ele chora porque ele quer um afago, um aconchego, ele quer ficar no colo, ele quer que a mãe balança, é mais manha que a gente fala mesmo, né? Então é tipo uma tipo de, querendo ou não, de manipulação. E quando a gente, a gente quer uma coisa, a gente quer que aconteça do nosso jeito, a gente acaba manipulando, né? A primeira coisa que o ser humano tem, o instinto, é de manipulação. Vou manipular, o que eu faço para tentar ficar mais fácil, para não passar por isso e para poder reverter isso, né? E aí que vem aonde a gente se frustra. Porque quando chega o tempo de Deus, não adianta você manipular, porque nada impede, né? O tempo de Deus é o tempo dele e é para recomeço, é para encerrar ciclos e é para a gente aprender. Gente, eu trouxe essa palavra aqui para hoje porque vivemos em tempos difíceis, né? E a gente tem que entender que tudo tem seu tempo, mas que Deus está no controle de todos eles e que nós somos muito abençoados, né? Quando nós acreditamos nessa palavra, quando nós refletimos nela, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.